Alguma coisa acontece na sua família. Pode ser pequena, pode ser simples, mas de alguma forma, todo mundo olha para você. Ninguém precisa falar. Já é automático. Você entende o que precisa ser feito, organiza, resolve. Se alguém se perde, você explica. Se alguém se sobrecarrega, você assume. Por fora, parece natural, como se fosse só parte de quem você é. Mas por dentro, isso não começou como escolha, virou hábito. Você nem pensa mais, só faz. Enquanto os outros ainda estão reagindo, você já está 2 passos à frente, tentando manter tudo estável. E o mais curioso é que ninguém estranha, porque, para todo mundo, você sempre foi assim. O que dá conta, o que entende, o que segura. Mas em algum momento, isso deixou de ser só maturidade e virou um papel. E esse papel vem com um rótulo. Você sempre foi responsável. Você sempre teve cabeça. Você nunca deu trabalho. Parece elogio e por muito tempo você acredita. Porque, olhando de fora, faz sentido. Você resolve. Você não explode. Você não complica. Mas por dentro, a experiência é outra. Você não teve muito espaço para errar. Nem sempre teve espaço para ser leve. E muitas vezes, não teve espaço para ser cuidado. Então você se ajustou. Aprendeu a entender antes de ser entendido. A segurar antes de ser segurado. A psicologia explica que, quando isso acontece cedo, o cérebro transforma responsabilidade em padrão, não em escolha. E isso muda tudo. Porque você não decide assumir. Você já entra assumindo. E aí surge uma dúvida diferente. E se isso que chamam de maturidade for só algo que você precisou aprender cedo demais? Existe uma lógica nisso. O cérebro se adapta ao ambiente. Se você cresceu precisando sustentar, ele organiza tudo para dar conta. Você aprende a prever problemas, a evitar conflito, a manter as coisas funcionando, quase sem perceber. Isso vira automático. Você não espera alguém resolver. Você já entra resolvendo. O sistema nervoso reage assim. Ele prioriza controle, antecipação, estabilidade. Não é uma decisão consciente, é adaptação. Enquanto algumas pessoas aprendem que podem depender, outras aprendem que precisam sustentar. E isso molda sua forma de pensar, de sentir, de agir. E começa cedo, em pequenas situações. Quando alguém precisava e você estava lá. Quando o ambiente ficava instável e você tentava equilibrar. Às vezes ninguém pediu, mas você entendeu. Entendeu que precisava ajudar, que precisava segurar, que não dava para desmoronar. Pesquisas em desenvolvimento emocional indicam que, quando isso se repete, o sistema nervoso aprende a viver em prontidão. Sempre atento, sempre antecipando, sempre tentando manter tudo sob controle. Você começa a perceber mais, assumir mais, se responsabilizar por coisas que nem eram suas. E com o tempo, isso vira identidade. Você não é só alguém que ajuda, você vira o que resolve. Mas tem um detalhe importante. Você não virou maduro por escolha. Você virou necessário. E é aqui que entra uma parte difícil de encarar. Esse padrão funciona, você resolve, você sustenta, você mantém tudo de pé. As pessoas confiam em você, se apoiam em você, contam com você. Isso parece força. E em muitos momentos, mas existe um custo. Porque enquanto você sustenta tudo, quem sustenta você? Você se acostuma a não pedir ajuda, a não mostrar quando está cansado, a continuar mesmo depois do limite, e isso pesa. Não de forma evidente, mas silenciosa. Na dificuldade de parar, na culpa ao descansar, na sensação constante de que ainda falta algo. Então, a pergunta muda. Até que ponto isso é força? E a partir de quando vira sobrecarga? Agora vale olhar para isso com mais honestidade, sem tentar se corrigir, só observar. Quando algo dá errado, você assume automaticamente? Ou consegue esperar alguém agir? Quando você está cansado, você pede ajuda. Ou continua? Você sabe receber ou só sabe dar? E quando alguém tenta cuidar de você, isso te conforta ou te desorganiza? Existe algo importante aqui. Porque, muitas vezes, não é que você é forte, é que você nunca teve opção de não ser. E isso muda tudo. Muda suas relações. Muda sua forma de lidar com responsabilidade. Muda até a forma como você descansa. Talvez você nunca tenha sido o maduro. Talvez você só tenha aprendido a não poder ser frágil. E isso virou padrão. Você assume, você resolve, você mantém tudo sob controle. O sistema nervoso funciona assim. Evita que as coisas saiam do lugar. Evita que você precise depender.
E isso te mantém forte, mas também te mantém sempre sustentando. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Se você sempre é o que segura, você raramente vive a experiência de ser sustentado. E isso afeta suas conexões. Porque conexão envolve troca, envolve permitir que alguém esteja por você. Só que isso entra em conflito com tudo que você aprendeu a fazer. Então talvez a pergunta não seja mais por que eu sou assim? Talvez seja outra. Como eu aprendo a não carregar tudo sozinho, sem sentir que estou falhando? No próximo vídeo, a gente vai explorar isso com mais clareza. Como começar a dividir o peso, sem culpa e sem perder quem você se tornou. Porque talvez o problema não seja a sua força. Talvez seja o fato de você nunca ter tido a chance de descansar dela.